Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Esse é mais um episódio onde a gente vai falar sobre o impacto do teatro fora dos palcos, tá? Minha convidada de hoje é a Amanda Maísa, minha querida Amanda Maísa. Só vou esperar abrir a live e o pessoal começar a entrar, que daí eu já chamo ela, tá? E você que está assistindo a gravado isso aqui, sabe que eu tô gravando pelo meu Instagram. Eu já publiquei uma série de pessoas que eu vou trazer aqui, tá? Então dá uma olhada ali no Instagram, vai lá, Elisandro_JR, e você vai ver quantas pessoas magníficas, tá? Que vão aparecer. A Amanda apareceu aqui, já vou chamar, já vou convidar ela aqui pra live. Então vai lá no meu Instagram, entra, que você vai acompanhar o dia e o horário certinho dessas lives, tá bom? No mais, só vou esperar a Mandinha entrar aí. Você que está assistindo gravado, pula para daqui um minutinho. Espera a pessoa ali conseguir acertar as coisinhas que ela já entra aí. E Olha lá. aí? E aí? Olá, nurse. Tudo bem, Amandinha? Tudo bem? Já era momento de eu aparecer? Já, deixa eu subir um pouquinho minha câmera aqui. Com pequenos atrasitos, com alguns minutinhos de delay, graças à maternidade. Sem problema, é coisa da vida. Deixa eu Você tá de alcançar cabelo minha curto, live. Amanda? Olha, Amanda, tá de cabelo curto, primeira vez na vida. Gente, acontece, né? Sabe o que eu Quarentena. fiz? Aqui, ó. Não, esse é outra desculpa que eu arranjei. Falei, pô, o quê? Cortei o cabelo sozinha, uso brincos espalhafatosos pra mostrar que eu sou atriz, né? Pra mostrar, tem que ter uma Ah, coisinha, entendeu? entendi. Deixa eu Pra se pegar minha água. destacar, entendi, pra se destacar. Isso aqui, isso aqui. Gente, pra quem não conhece a Amandinha, ela é uma pessoa que ela tem uma coisinha estranha na cabeça dela, assim, ela é meio birutinha, tá? Às vezes solta esse ar biruta dela ali, mas como muita gente que eu vou trazer aqui, eu conheci elas pequenininho, né? Tanto a Amandinha, como te conheci pequenininha, né, Amandinha? A bolinha pequenininha, gordinha. Você tá falando de você, né? Quando você começou no Sim, teatro. sim, eu tô falando de mim, eu era pequenininha, coisinha redondinha, gordinha, assim, e aí eu lembro que eu conheci a Amandinha. Amandinha, me diz, já vamos começar então com uma pergunta aqui. Por quê, tá? Por que que você escolheu o teatro? Ou de qualquer forma, por que que você entrou no teatro? Ai, cara, o teatro sempre esteve na minha vida desde pequenininha. Eu sempre fui a criança de dar show, assim, de ensaio. Assim, eu tinha timidez, né? Mas eu fazia coreografias com uma prima minha, a gente ensaiava e aí apresentava para minha mãe. Sei lá, sempre fui aquela criança, sambava quando era pequena, e assim, sempre quis o teatro. Inclusive, eu fui em Sim, outras escolas aqui de Curitiba, até chegar onde a gente se encontrou, que foi o teatro que mais, é, sei lá, representou a gente, né? E sim, representou. E também chegou no momento certo. Mas foi através de um primo meu, que aí ele conhecia o Teatro Rei Kraus, e aí ele falou que fazia lá e tal. E eu já tinha, eu acho que 14 anos. Eu tentei entrar no teatro mais cedo, mas nunca deu certo, não tinha como ir, né? As coisas em Curitiba geralmente a gente faz no centro, não tinha que pegar ônibus. Eu ainda era sim. pequena, não tinha como ir. Aí, mas ali com os 14 anos, eu já conseguia me virar pra estar no teatro, pra fazer as coisas. É legal, né? Você comentou que você era tímida. Ah, o pessoal tá entrando aí. Olá, olá, saudades. Aí, a galera tá falando saudades aí, Alex, a Stephanie, tá uma galera aí, tá na Steph, tá todo mundo aí. Gente, mas enfim, Amandinha, você disse que você era uma criança tímida, mas que gostava de dar show. Como que é isso? Como que é isso? Aquela criança. Eu vejo muitas crianças fazerem isso, que é assim, com mãe, geralmente com as pessoas que a gente tá bem próximo ali, com a mãe, ou com essa minha prima que ensaiava comigo. Eu super me soltava. E eu tenho isso um Uhum, pouquinho até hoje. O teatro me ajudou muito com isso.
Mas geralmente com quem eu sinto a segurança, eu conseguia, isso de pequenininha, com quem eu tinha segurança, eu super performava. Então eu fazia a apresentação bonita e tal. E aí chegava no final de semana, quando eu tinha mais gente em casa, que as pessoas queriam falar, ó, o que ela sabe fazer, ou faz lá aquela dancinha, faz alguma coisa. Na hora, tipo, super tinha timidez. Então eu era uma criança super desenvolta, mas Aham. em alguns momentos Dava travada. aquela. Sei, sei. E aí você entrou no teatro pequenininha, pequenininha, né? 14 anos. Tinha discernimento de algumas coisas, não tinha discernimento de outras, né? Encontramos figuras maravilhosas desse teatro aí, essas pessoas que estão entrando aí na live, estão dando um oi. Mas, por que que você continuou assim? Você entrou no teatro. Era o que você queria fazer, porque você desde pequenininha já tinha esse lado mais espoleta, digamos assim. Já queria abrir o coração para o mundo. E aí chegou no teatro e o que que te fez ficar? Por que que você continuou no teatro? Cara, o que me fez ficar, deixa eu pensar, sei lá, eu me identifiquei. Eu acho que como foi um universo que eu sempre quis, quando eu cheguei nesse lugar que eu encontrei pessoas como você e outros colegas nossos, assim, e o ambiente e o nosso diretor que trazia o teatro com sei lá, com muito carinho, assim, com a parte muito boa do teatro, que eu acho que, sei lá, a gente sabe que às vezes a arte se confunde e tal, o teatro ele pode se apresentar de várias formas. E Uhum. ele veio de um jeito muito legal. As nossas primeiras aulas, elas eram, geralmente a gente fazia uma leitura de texto, fora o trabalho corporal, né? Mas era Sim. uma leitura do texto cara, desde ali o teatro já começou a me ajudar. Desde a desenvolver a nossa leitura, né? Eles... Nossa Senhora! A Mandinha fala Então, isso porque eu era um semi-analfabeto, né? Eu é, não sabia ler, não sabia escrever direito. E inclusive eu contei, se eu não me engano, no workshop, hein, Amandinha? Eu contei lá que minha mãe pediu para me reprovarem na quarta série. A minha mãe não pediu, falou sabia. assim: não passa esse menino de ano que ele não sabe ler, ele não sabe fazer as paradas, não passa ele de ano. Eu me senti chocado, assim. E essa é a minha mãe. Então, a tua mãe já sabendo, já te ajudando ali sem Sim, saber que ia ser tão sim, importante. Ou ela já tinha esse mas. feeling, né? Meu Deus, vou salvar o meu filho e vai ser o teatro. Ela sempre quis fazer, né? Ela sempre quis fazer teatro. E aí a pessoa, depois que ela passa dos 30 anos, ela já acredita que ela não é mais pra ela, né? Ela já, É. pô, e tem centenas de casos aí de pessoas que entraram com mais de 50 anos e, nossa, deram um show. Mas, enfim, ela tinha esse preconceito. Daí depois que eu fui ter a escola, que ela falou assim, não, agora acho que dá pra eu fazer teatro, assim. Aí que ela veio, de fato, pisar no palco. Mas, continua. Você estava falando, você se identificou. Te ajudou muito no teu lado Eu me pessoal. identifiquei com as primeiras aulas, com essa recepção que a gente tinha, né? Que vocês sempre proporcionaram para as pessoas e depois era normal que novos alunos chegassem e tinha todo esse vem aqui, também existem muitos loucos no mundo, assim como você, solte essa Sim. loucura, seja feliz. Aqui você pode ser estranho, aqui você pode ter, né? Eu senti muito isso e nas primeiras leituras, assim, como eu disse, eu não tinha, eu sempre fui uma pessoa que super falante, mas em lugares estranhos, com pessoas diferentes, com pessoas desconhecidas, dava uma travada. E o teatro, no primeiro momento, me mostrou um lugar tranquilo, sossegado, vem aqui, seja como for, mas tente, né? E aí nas leituras, que a gente tinha, nosso diretor pegava super no pé sobre a importância da leitura, mas fazia você Uhum. ler, você era obrigado, por mais que você não lesse muito bem, você ia treinar isso, você ia aprender Oh, a ler, a desenvolver. E isso, eu acho que são as primeiras coisas que penso. Uma pessoa, se ela não lê bem sozinha, né, digamos assim, se é difícil a leitura, se vem um nervosismo junto que você tem que ler na frente dos outros com o mínimo de uma interpretação, aí lascou-se tudo, né? sim. Você vai Olha, sofrer muito eu, mais. eu tinha, eu tinha muita dificuldade com leitura, Mandinha, mas sabe o que que era um apoio, assim, uma bengala pra mim? Era o personagem.
porque ele me dava essa abertura. Quando você está fazendo uma leitura branca, por exemplo, você não pode errar, você não pode gaguejar, você não pode dar muita pausa, porque você não pode colocar interpretação ali. Agora, quando tem um personagem, você pode ler devagar, você pode voltar uma fala, você pode repetir alguma fala. Então, para mim, foi o jeito que eu fui pegando a interpretação de texto, que eu fui pegando a leitura e como que eu fui melhorando a minha leitura. Não sou um exímio, olha que perfeição de leitura, mas é muito melhor do que eu poderia ser se eu tivesse continuado só fazendo o que a escola pedia, sabe? Só naquele E o padrão da escola gosto, né? ali. E o O gosto gosto. pela leitura, ele é assim, Isso como é mesmo. divertido, né? Nessas primeiras aulas, nos primeiros momentos, era tudo muito divertido. E Uhum, então, a leitura, quando você, assim, não necessariamente precisam ter textos fáceis, porque é uma das coisas que mais me marcou, provavelmente a gente vai falar disso depois, mas foi trabalhar Manuel de Barros. sim. Entre outros poetas e outras atividades que a gente faz no teatro. Então, nem sempre são textos Uhum. fáceis, mas você cria gosto, você quer ler bem, você quer fazer. Então, rola um esforço e você começa a gostar daquilo. Eu, hoje, tô meio, assim, afastada do teatro, mas eu tenho super gosto de pegar um texto e ler, tentando interpretar, fazendo outras vozes. Isso daí super, como você disse, os personagens, essa liberdade que o teatro te dá, faz você se soltar Sim. e sem perceber, desenvolver essa leitura. Aguça, né? Olha aí, ó. O rei já tá entrando aí, ó. O Maico também, o pessoal tá entrando. Mentira dos dois. Aguça mesmo, porque eu não sentia vontade de ler nem um pouco no colégio. E aí, quando eu tinha Uhum. por trás um personagem, tinha uma história, tinha uma coisa que eu poderia dar vida, aquilo já me interessou demais. Então, o teatro me proporcionou isso. Aí o Rei comentando. Outro Rei dia o Rei tava Krause. comentando numa live dele, aquela vez lá que ele me sacaneou no palco, viu? Assim, enfim, né, Rei? E, Ai, ai. e Não, mas. pode falar. Ah, Rei Krause é culpado de tudo isso, né? Que ele que Ele que começou. é, né? Ele que começou, ele que causou isso na gente. Ai, Você ai. sempre foi vagabundo. É, Rei. Mas é Tá bom, verdade. aí. A leitura a gente aprendeu com certeza. Agora o Rei vai falar diz que duvida que a gente leia bem hoje. Eu gosto da minha leitura hoje. Gosto muito. Eu acho muito boa, inclusive. Acho que vou retornar com tudo pro teatro. Porque Mas você é fica um bem tempo, legal. você começa a sentir essa necessidade, né? Como se, sei lá, se fosse uma droga. Você vicia naquilo, a adrenalina, ela vicia demais, então, a adrenalina de Obrigada, estar Rei. no palco. O Rei tá falando aí que você tá chique, né? Agora Aham. coloca em prática. Estamos Estamos colocando, colocando, Rei, Rei estamos Krause, não tá colocando, estamos vendo? colocando. Meu colega aqui, super sensacional. E quando você tem a possibilidade. Do que eu tava falando? Que agora me fugiu da mente aqui. No palco das possibilidades? Nossa, mais ou menos isso. Beijo, Rei, beijo. Beijo pra você. Beijo, beijo. Ah, eu acho que eu tava falando dos personagens, né? Do quanto eles te aguçam, o quanto eles fazem você embarcar na história, fazem você querer ler mais, fazem você sentir essa vontade de estudar de fato, né? Porque eu não sou muito fã do nosso modelo de escola atual, mas é o que a gente tem hoje e ela dá um ponto muito bom, muito positivo para muita gente, né? O Eric tá falando, você tava falando do teatro é droga. Ah, sim, o Eric sempre lembra dessas coisas, né, Eric? Ok, é verdade. Quando você fica longe do teatro, quando você está longe do palco, você acaba sempre puxando na memória, né? Principalmente a gente que tem um laço de amizade, sempre tem. Cara, não sei se foi por causa do Rei, mas eu já tive em outros teatros, já tive em outros lugares, e sim, acho que o teatro dá essa possibilidade de você abrir o teu coração, ser você ali no palco, né? Você pode ser Amanda sem julgamento, sem ter que estar chique, sem ter que pensar no fulano, no ciclano, sem ter que pensar em vários julgamentos. E ele te dá essa possibilidade de ser a Amanda. A Amanda que sempre quis ser. A Amanda doida, a Amanda normal, a Amanda de qualquer jeito. A Amanda. Te dá a possibilidade de ser você. Né? E aí, quando você fica fora desse ambiente, que você está começando a entrar nesse padrão social,
que você precisa estar de um jeito, você precisa falar daquele jeito, você precisa agir daquele jeito, você começa a sentir essa falta, né? E a adrenalina, que é quando você pisa no palco de fato, ela entra na tua veia de um jeito que você muda. É difícil você conhecer alguém que pisou num palco e não se transformou. Alguém que começou a fazer teatro ou música ou qualquer tipo de arte, mas especificamente aqui, falando de teatro, né? A pessoa que utilizou a arte, utilizou o teatro e ela não transformou. Não, era uma pessoa antes, que nem a Ana falou ontem, era uma pessoa antes e agora é outra, completamente diferente. E como que era a Mandinha? A Mandinha antes do teatro? Você lembra dessa Mandinha antes do teatro? Você falou que entrou com Ah, 14 anos, né? tinha uma energia interna que não era utilizada, né? Eu acho que a mesma Amandinha, assim, óbvio, muitas transformações acontecem, mas eu acho que a gente sente falta disso, né? A partir do primeiro momento que você experimenta aquilo, eu acho que eu sentia que eu tinha muito para ser utilizado, muita coisa para desenvolver e não desenvolvia. E depois do teatro foi exatamente isso. Tipo, eu pude utilizar tudo isso e, como eu falei, desde pequena eu já tinha esse negócio do teatro, mas eu acho que mais da arte mesmo, da arte em geral. E o corpo como mensagem, né? Como, sei lá, como trabalho para passar, seja louco, seja calmo, seja como for seu personagem, Sim. é, sei lá, é um canal de energia que você vai pôr isso aí, externar e muito da criatividade, né? Eu Uhum. tenho muito da criatividade, do que eu achava que eu podia ser feito, tanto das descobertas positivas como negativas, né? Porque muitas vezes a gente julga e acha que é muito simples. Ah, isso aí é muito fácil. Quem não faz isso, né? Na minha família tem muito isso. Meus tios sempre foram desses que ficam. Ah, quem não faz isso aí? Quem não faz isso aí? Passa na televisão, quem não faz isso aí, né? Quando você vai assistir teatro, alguma coisa assim, ou você pensa, pela pessoa tá fazendo, isso é muito simples, né? Você pensa que aquilo é muito simples. A ponto de, tipo assim, faço tranquilamente. Ou você tem um encantamento, né? Putz, quero Sim, fazer isso daí também. Meu Deus, que legal, que divertido. sim. Né, esse sentimento. Então, depois do teatro, eu pude ver o que era que eu realmente tinha dificuldade. Então, eu acho que eu sou boa nisso, mas não consigo. Ou, né, essas coisas que Uhum. surgiram depois do teatro, que aos poucos a gente teve que desenvolver, sei lá, desde a leitura, de algum movimento com o corpo, Sim. é, da postura em frente ao palco, né? Muitas coisas. E uma coisa que você falou que é bem verdade é isso, né? Ou você se encanta, você fala, cara, eu quero fazer isso, quero muito fazer isso. Ou você acredita que é fácil e quando você vai fazer não é tão fácil assim. Quando eu vi o Maiquinho, o Maico, meu querido Maico Moraes, quando eu vi o Maico, eu vi o corpo dele, que ele conseguia fazer no palco, assim, que ele conseguia utilizar uma expressão corporal legal, eu falava assim, cara, parece tão fácil. E de fato, para ele né? Porque ele tem uma desenvoltura maior. Mas pra gente chegar no nível do Michael de corpo, de consciência corporal, nossa, você tem que estudar demais, tem que correr demais, tem que buscar. E não é porque você não nasce com esse dom, entre aspas, que você não tem essa predisposição, você não tem esse fácil aprendizado, que você não pode chegar lá. Da mesma forma funciona com a leitura, com a interpretação, com o medo de falar em público, com várias coisas. E isso a gente vai trazendo para o nosso dia a dia, né? Isso a gente vai trazendo pro meu eu, vai transformando. Não tem como você separar uma coisa da outra. A Amandinha é uma coisa e a Amandinha atriz é outra. É único. É único. Como a Ana mesmo falou, ela começou a trazer, o Juan também falou isso, ele começou a trazer aquela identidade dele no palco, que ali ele poderia ser ele, que ele poderia ser essa pessoa mais aberta, e ele começou a imprimir essa identidade fora do palco, que é onde ele se sentia mais confortável. Lá no teatro ele se sentia bem confortável, então ele podia ser quem ele era. Ele começou a trazer para dentro para fora do palco, no colégio, testava isso com a família e começou a ver que ele era aceito daquele jeito que ele era. E ele, pô, eu posso ser eu, então deixa ser eu, né? Se eu posso ser eu, deixa ser eu, que eu gosto mais de ser eu do que um padrão ou qualquer coisa assim, né? E isso é Com fantástico. Ó, a certeza. galera Os tá ambientes dando, tá sociais, entrando né? aí.
Sim, sim, eles vão São os outros te ambientes. Eu moldando. acho que, como eu falei ali também, o Juan e a Ana Teresa mais ou menos entraram em época de escola, né? E essa época é um negócio para muitas pessoas difícil. Eu sempre tive desenvoltura, sempre tive tranquilas minhas amizades, mas para apresentação de trabalho, depois eu consegui ganhar um concurso de declamação do CEP, que eu sempre quis, Olha aí. sempre quis, sempre quis, e coincidiu que a gente Fala aí um fez uma pouquinho apresentação. disso. Nunca sabia disso. Não sabia? Ah, depois eu Não. mandei mensagem pro rei quase chorando, né? Porque a gente já tinha encerrado as atividades, ele já tinha nos abandonado, e aí a gente já tinha trabalhado com o Manuel de Barros, e quando ele pegou o Manuel para trabalhar, né? Como sempre, a gente lá no mundo, meu Deus do céu, crianças e Rei Kraus sendo Rei Kraus maravilhoso, já sabendo do mundo, falou: ó, escuta aqui, um dia você vai ter Manuel de Barros no seu portfólio e você vai poder falar sobre isso. E realmente, né? Eu lembro disso. A gente começou a estudar e, e eu acho que, principalmente, eu interessei aos jurados que depois eu fui declamar. A história é assim, que eu sempre quis, tinha um concurso, esse concurso no CEP, não sei se acontece hoje ainda, mas era tradicional, como tudo no CEP, né? Desde 1700, eu acho que as coisas acontecem lá. E aí, todo ano, os alunos eram convidados a participar e, enfim, poesia do qual você escolhia tinha categoria da apresentação, acho Aham. que sozinho, em dupla, em Você grupo. tinha quantos anos, mais ou menos, nessa época? Eu devia ter, eu não lembro se foi no segundo, 16, 17 anos. Uhum. Eu acho que já foi Já no meu sabia que último podia ano. passar vergonha. No ensino médio. Era com os 17 anos. Não, eu já tinha tentado os outros anos. Mas eu Ah, nunca, tá. entende? Era uma coisa que eu já tinha tentado e eu já estava, inclusive, no teatro, mas não fez sucesso. Escolhi umas poesias Não que foi não pra agradam frente. ao público, ou sei lá o que aconteceu. Eu sei que eu Uhum. declamei e a galera. E a galera. Enfim, não foi para frente, mas no terceiro ano nós tínhamos feito um trabalho todo trabalhado mesmo em cima do Manuel de Barros. Minucioso, né? Sim, É uma questão de estudo, sim, aquele sim. teatro bem feito, já era uma turma avançada, então a gente já estava melhorzinho. Uhum. E e fui super bem, claro, tinha um trabalho teatral mesmo em cima, então os meus outros colegas declamavam da forma com que eles achavam, cada um provavelmente ensaiou, e eu tinha sido dirigida, minha Sim, você já tinha apresentação. técnica por trás já. Isso, Uhum. e eu acho que por ser Manuel também já chamou a atenção da galera, que era o pessoal da Academia de Letras do Paraná, que depois eu fui convidada para declamar, eles faziam não sei também se tem até hoje, mas eles tinham uma transmissão ao vivo, semanal, Olha só, aí. só pessoalzinho da terceira idade, fui convidada por um gente que você nem imagina. Sabe aquelas coisas que acontecem? Gente, tem tanta Sei. coisa. Curitiba tem muito disso. Aquela Muito, palminha, muito. que rola aquelas palminhas assim, né, no final É. sempre, né? Aquelas palminhas Não, curtinhas. Curitiba tem muitos lugares, muitos clubes, muitas coisas culturais que acontecem que a gente não conhece, que a gente É, vai, pô, às vezes a gente fechadinho, né? descobre uma coisa, você pensa, nossa, sensacional, mas tem ali uns 10 seus queridos assíduos, dez frequentantes, e assim, e é secretíssimo, enfim. Fui nesse lugar, fui convidada para um chá, foi muito agradável. Para Fui um com a minha chá, nossa. professora de português, orgulhosíssima. Olha, essa aqui é minha aluna que Imagino. ganhou. E daí, sei lá, fiz minha apresentação, tomei o chazinho. Todos foram muito gentis. Foi um momento maravilhoso na minha vida. Sério, foi um momento que eu falei, cara, é isso aí. Eu não podia sair dessa escola Fiz, sem ter ganho marquei. esse concurso, porque afinal sou uma pessoa aí, uma atriz que não sabe declamar uma poesia. Da onde? É, e foi essa minha conquista. E o teatro me trouxe, foi graças ao teatro, óbvio. Foi, é porque algumas coisas se tornam intangíveis, né? Mas outras ficam nítidas, ficam escancaradas, assim. Mas
Amanda, na época que você estudava, que você estava estudando teatro, ou pode ser até agora, né? Mas na época que você estudava, por que que você, sabe, você continuava assim, de fato? Por que que você procurava? O que que você procurava? Você procurava carreira? Você procurava hobby? Você procurava o que dentro do teatro? Não sei dizer, eu acho que era um amor mesmo. Parece que eu não tinha a possibilidade, tipo, vou parar, de virar o ano. Depois que eu entrei, principalmente por ser a nossa, desculpa, a nossa equipe ali, não Uhum. existia tipo, talvez, será que esse ano eu vou continuar, não vou continuar? Não, era certo. O teatro era uma coisa certa na vida. Eu acho que no início, ou ali durante o teatro, sempre teve essa expectativa. Cara, será que eu vou, né, ser atriz mesmo? O que eu vou fazer, né? O Rei conversava Vai, bastante com a gente sobre, sim. sobre programas culturais, me ajude, Elisa, coisas assim que você pode se inscrever e você ter. Eu tinha uma Sim, sim. vaga ideia do que era, né? E o que eu ia precisar Muito, muito. fazer depois de me formar, me profissionalizar e continuar. Eu sempre tive essa ideia assim mais raiz. Eu nunca quis, tipo, ai, nossa, vou pra Globo. Não, detesto o Globo. Junto. Globo não me Acho que merece. Eu a sou. nossa escola, ela proporcionou isso para todo mundo. Não significa que se ela não aparecesse hoje falando assim, Amanda, toma uma patacada de dinheiro na sua cara, vem fazer um personagem, você não faria. Mas nunca foi uma coisa de correr atrás, né? Acho que quem mais foi É, correr atrás de fato lá foi o Gui e o Jorge. Foram os é, que eu mais próximo ali, que eu tive essa noção de que saíram e falaram, cara, deixa eu experimentar isso. Deixa eu foi lá e correu então, eu atrás e participou de cheguei. novela, fez essas coisas. Eu cheguei a morar no Rio de Janeiro, né? 6 meses É lá com o Gui. verdade. Eu cheguei aí, mas nunca com essa ideia. Eu fui porque ele fazia teatro em escolas e era Uhum, um projeto do governo do Rio de Janeiro. Governo devia ser da prefeitura do Rio, que era porque eles sim. tinham muito problema, muitos acidentes no trânsito e era uma apresentação e depois para você fazer um trabalho nas turmas. Foi uma experiência maravilhosa, mas eu já fui com a visão que era teatro, sabe? Que tinha esse negócio de, sei lá, sempre fui mais do ser humano, de projetos pequenos e em contato ali com as crianças ou seja lá, Sim. sabe, que fosse outros lugares de apresentação. Então eu fui porque já tinha isso, né? Era certo que eu ia fazer teatro. Depois eu e o Gui acabou que a gente tem mais umas histórias divertidas que a gente foi atrás Sim, e vocês foram para pro teatro trabalhar de. É, vocês foram shopping. pro teatro de shopping. Nossa, é isso mesmo. A gente foi pro teatro de shopping. Mas assim, sempre mais ligada com o teatro, porque eu acho que a gente teve o primeiro contato muito disso, né? O nosso primeiro contato foi apresentado aqui, ó, a arte bem feita, um trabalho corporal bom, faça um trabalho corporal muito bom, uma interpretação muito boa, que não tá, esse daí tá intangível. Esse daí tá nos sonhos. Tá nos É, sonhos distantes, assim, que eu principalmente, nunca tô satisfeita com as minhas performances. é que Mas, você e o Juan estão muito juntos ali, não, sabe? Aquela coisa de, né, eu não sou bom o suficiente, nunca, nunca. é, Sempre, é importante, sempre é importante você ter essa noção de eu nunca tô preciso satisfeita. melhorar, mas você de fato nunca está satisfeita mesmo, né? A Vandinha, olha, a Vandinha pode fazer o personagem perfeito no olho de todo mundo e ela vai estar xingando, jogando peruca, rasgando o figurino, falando não, não, não gostei, não gostei. Tá sempre assim, nessa maior loucura. Ai, cara, é triste, porque eu não sei o que acontece. Isso daí é papo pra psicóloga, né? Hoje é papo teatro, mas se fosse o papo É, alguém que sim. chora no meu ombro, eu ia chorar, falar, olha, não sei se é trauma, se é culpa do meu pai, do meu irmão, da minha mãe, minha criação, que foi assim, porque eu sou mega perfeccionista nisso, sabe? Tipo assim, eu sou uma pessoa Uhum. muito tranquilona, você me vê desleixada para várias coisas. Mas quando eu tenho que entregar alguma coisa que eu acredito que eu posso fazer Ah, muito bem, aí eu vejo que o negócio não tá redondinho, eu fico muito chateada. Que é uma fica. coisa que eu quero mesmo, né? E o teatro Sim. sempre foi. Isso é um negócio doido do teatro, assim. Porque você acha que o pessoal do teatro é uma galera largada, desligada, não sei o quê. Mas, É cara, um pra preconceito você grande, né? Uhum.
Se você acha que é isso, não, 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 não. Você vai aprender muito sobre responsabilidade, horários, Demais. sobre Oxe, cumprir nossa! horários, Horários, horários. né? Ah, a Mandinha tem uma história de horário que é, olha, ela é trágica, mas ela te ensinou, Amandinha, essa história de horários? Ela te ensinou Não de sei. verdade, assim? Não Hum. sei se ela me ensinou. No teatro, pelo menos, eu nunca mais falhei, né? Você quer Com contar? certeza. Você quer contar essa história? Ah, fui trancada pra fora, né, pessoal? Fui deixada pra Porque, fora. porque o rei, ele era rígido, muito rígido com o horário, e muito bom, porque ele formou muita gente boa com horário, né? Menos o Guilherme. Mas ele formou muita gente boa com horário. E ele falou, 9 horas, se eu não me engano, era alguma coisa assim, né? 9 horas da manhã, eu vou fechar a porta e ninguém mais vai entrar. Então, se não chegar às 9 da manhã, porque era para um projeto, para um festival, então era um passo que a gente estava dando para, sabe? E a primeira vez, se eu não me engano, que a gente ia ganhar lá, sabe, fazendo peça e tal. Então, era um negócio sério e ele queria esse comprometimento, né? E eu, pô, nossa, se eu pudesse, eu tava lá no teatro às 5 horas da manhã, assim, eu nem dormia lá no teatro, eu fui. Cheguei no horário tranquilo e tal. E aí vi que, tipo, chegaram poucas pessoas e comecei a ver e comecei a sentir falta de algumas. Eu falei, nossa, mas fulano não veio, fulano não chegou ainda, fulano não chegou ainda. Aí deu horário, não sei se foi ele que foi fechar ou ele pediu pro Maico, não sei. O Maico tava nessa época, não lembro. Aí, agora já começa a misturar. Tava, Mas acho que já enfim, tava. eu sei que ele fechou a Mas porta, era o coveiro, trancou a né? porta. Foi a missa, né? Foi a missa de É, sacrifício. foi a missa? Acho Foi, que foi a foi, acho missa? que foi. Que eu fui cortada da missa, né? Teve uma É, apresentação que eu não fiz, que não sei quem fez lá. Depois eu o voltei. bilhete premiado, você fez o bilhete Isso. premiado. E depois foi pro festival e virou a melhor missa, sétimo dia. E aí a Mandinha chegou atrasada, ele fechou a porta e a Mandinha chegou atrasada. E aí, o que aconteceu, Mandinha? Você chegou atrasada. E aí o que aconteceu? Que eu cheguei lá na porta, comecei a ligar para todo mundo, porque, né, a porta estava baixada, era talvez, acho que um domingo, que a gente ensaiava nesses dias loucos. A Tiradentes, como nós vemos nos dias de hoje, não sei, diz que tá pior agora de gente que mora na praça e pessoalzão louco. Cheguei lá, Pessoal, sou louco. só eu e essa galera que mora na Tiradentes, A Mandinha e com a 15, porta 16 baixada. anos? Era isso? É, mais. Aí eu já tava uns 17. 16, 17 anos. Mais ela, 17. 15, 16? Não, 16. É, já era Tá. mais velha, já estava no teatro, Já, já 17 deveria ter anos, aprendido, 17. já deveria ter aprendido a lição do horário, mas não, estava ali novamente falhando. E aí comecei, né? Dei com a cara na porta, literalmente. E aí fiquei lá chorando, ligando para as pessoas, tipo, eu falei, cara, eu não acredito. Não acredito, eu não Eu acredito, eu não lembro que lá em acredito. cima a gente tava assim, cara, ele vai fazer isso mesmo, ele vai deixar ela lá. E a gente, nossa, que dó da Aham. Mandinha, E cara. daí eu ligando Deixa pra eu só. todo mundo, geral já tava chorando já, porque eu falei, porque eu sabia, né? Chegou atrasado também foi cortado da produção, porque era isso. E eu queria muito fazer. Sim, era um E aí foi festival, né? A isso, gente ia fiquei fazer um lá. festival. Veio um cara super estranho pra lá pedir dinheiro, não sei o quê, puxou minha bolsa. Passei um momento traumático, assim, traumático lá Nossa, ele fora. tentou te roubar isso? É, tipo isso. É mais ou menos, né? Mais porque eu já tava já emocionado com a situação, já tava, nossa, cheguei dramatizada, me roubaram, tentaram me roubar. Cheguei chorando, mas tipo, na Se real você, era eu se mesma me gritasse cobrando. socorro, ele abria. Se gritasse socorro, acho que ele abria. Ou ele ia deixar você morrer Ah, lá não fora ia. lá. É o Ia rei, né? deixar O rei ia morrer, deixar. Morre? Ah, com morreu. certeza. Morreu Tá ali. sofrendo, bem feito. Esse aí é teatro que ela tá fazendo ali na porta ali. Não, não tá Não, mas morrendo, eu não. comecei a bater, eu dei uma desesperada, eu comecei a bater na porta, aquela porta, né, aquela portona Ah, que lá desce debaixo da de galeria. loja, faz aquela barulho metálico, assim, eu dei umas batidas pra ver se alguém me ouvia, mas independente se me ouvisse, não era, a questão era que eu não ia participar do Então. ensaio de tudo. Os horários eles vão ensinando, né? Eles vão dando umas lições pra gente que é duro. E tem gente que não aprende, tipo o Guilherme. O Guilherme nunca vai aprender. Isso aqui, ó. Nunca vai Marquei com aprender. ele domingo, às 2 horas da Uhum. tarde. A gente vai começar essa live lá por domingo, umas 4h30, mais ou menos. Vai ser mais ou menos isso. Vou Eu ficar me esperando o atrasei, Guilherme. mas eu tenho.
Eu tenho justificativa e realmente, eu Ah, tava. Mandinha, você tem um bebê pequeno, Mandinha. Você tem toda a justificativa do Claro, mundo. O cara. Guilherme, o bebê que ele tem é a massa a barriguinha que ele tá conseguindo agora, entendeu? Então não tem muita Ah, justificativa. não sei. Quando a gente fala de Guilherme, fala de Maicon, fala de Rei Kraus, tá todo mundo. Eu tô sensível, né? Sinto falta do teatro, pra mim tenho carinho por todos. O ódio Sempre, morreu, né? sempre. Né? Até Aquela, chegar, até você esperar 5 horas o Guilherme, daí o ódio não morre mais. Aí volta aquelas firme. Volta. pessoas que batiam em você durante os ensaios, né? Aquelas pessoas que, né, Elisa? Sem modos, Nunca, aquelas pessoas. A gente esquece disso. nunca vi isso, não. Mas vamos continuar Né? aqui. Continuando. Claro. Amandinha, Segue, segue. eu sei. Eu acho que eu sei. Eu acho que eu sei qual era a área que você mais curtia do teatro. Mas me diga você, qual que era essa área que você mais curtia? Ler texto, ensaiar, montar personagem, apresentar, chorar depois no camarim? Qual que era o melhor momento assim para você? Que você curtia mais? Que mais se identificava? Cara, do teatro, da parte, tipo, Qualquer parte, ensaios, qualquer coisa. Fala em teatro, cara, qualquer parte que você mais curtia assim? Produção, vender, sei lá, qualquer coisa. A parte que você então, que mais eu se já identificava. cheguei a comentar com você esses tempos que uma coisa que eu não gostava, posso começar pelo que eu não gostava, porque o resto eu gostava muito, Pode. mas o que eu não gostava muito era da preparação, né? Do trabalho corporal, daqueles exercícios repetitivos, né? Em que o nosso querido diretor empregava algumas técnicas bem elaboradas, super bem, porque ele era um cara estudado e a gente não via muito justificativo, não tinha muito porquê naquilo, porque a gente era criança, todo mundo, né, em outros Sim. momentos. E, e aí era o que não gostava. Agora, Você não sobre as gostava de outras ficar partes, assim 2 horas procurando movimentos corporais? Era isso? Você não gostava? né, isso não me agradava, eu não via muito porquê naquilo e também não era muito boa naquilo, e enfim, mas daquilo saíam muitas coisas legais, a gente se divertia muito, a gente acabava dando muita risada, era muito bom. Mas assim, eu gostava bastante da parte de leitura, que era o momento que a gente ia descobrindo os nossos personagens Uhum. que a gente ia criando. E ai, era muito Sim. divertido. Adoro, sempre gostei do momento de fazer vozes e descobrir coisas, e era muito divertido. Gostava muito da parte da produção, sempre fui responsável por bastante das, das, Se das fosse pra chutar, seria produções. essa. Se fosse É? pra chutar assim, qual que é a parte que a Amanda mais gosta? A Amanda gosta de ir lá e comprar tecido, fazer os figurinos, montar cenário. A Amanda gosta de mexer com essas coisas aí. E é Sempre o gostei. lado do Gui também. O Gui ama É o fazer lado isso, Gui. produção. Uhum. Uhum. Eu gostava muito, mas pra mim isso, sei lá, é uma parte muito importante, claro, né? Sim. Mas o teatro em si, eu sempre gostei dessa parte de voz. Eu acho que tudo que cria criação, né? Pra mim, se a gente fosse falar, ia falar criação, tanto dos figurinos, quanto das Personagem, sim. vozes, do corpo, de tudo. Assim, a parte de criar, pra mim, sempre é parte da Ah, criatividade. você sempre foi criativa porque, cara, a Amandinha, ela chegava, a gente ensaiava e a Amandinha tinha uma parada que ela deixava pra última hora pra testar a caceta da figurino completo do personagem dela, né? Mas enfim, ela tava lá e ela, de repente, na última apresentação, no ensaio geral, antes de começar a peça, você via um ser entrando. Foi a primeira vez que eu vi um ser entrando, eu falei, quem é esse? Aí quando eu olhei direitinho, assim, vi que era a Amanda, igual um calanguinho, assim, chegando. Foi pra melhor, foi pro bilhete premiado. No bilhete premiado, nossa, você mudou completamente. Você pintou a cara, você usou uma peruca, você usou uma roupinha todo. Enfim, você mudou completamente. E na Eu Dona Redonda, a surpreendi. mesma coisa. Nossa, você chegou com a parada gigante, assim, oh, meu Deus. Só que no último dia. Sempre foi muito criativa, assim, Amanda? Então, e eu surpreendia, inclusive, a mim mesma, né? Eu acho. Não, eu surpreendia geral porque eu tinha aquilo na minha cabeça. Eu falava, cara, vai ter que ser um negocinho assim e tal. Só que a gente não tinha ensaio pra isso, né? A gente mais ou menos Não. imaginava, por exemplo, nesse personagem que eu pintei o rosto e que eu pintei os dentes e que, tipo assim, sei lá, na hora dei uma. Eu nem lembro, eu usava uma peruca, né?
Mas, tipo Usar assim, uma foi o peruca. único, não tinha teste. Então, eu mais ou menos sabia da roupa, né? A gente tinha até um teste, acho que a gente chegava a levar, mas É que assim, a gente tinha um espaço para levar, só que não era tão cobrado. Uhum, Como o rei, ele também tinha muito essa pegada de, cara, você tem que se conhecer, tem que conhecer teu personagem, e se você uhum. vai deixar pra última hora, o problema é teu, você que vai estar lá no palco. Então ele sempre foi muito duro, muito rígido nesse aspecto, né? Falou, cara, por mais que a pessoa tá aprendendo, ele gostava que a pessoa aprendesse com a dor mesmo. A pessoa, você não trouxe figurino, você vai testar o figurino no último minuto ali, se tiver errado, se não servir, se tiver sujo, rasgado, paciente, você vai apresentar aquele figurino rasgado, sujo e daquele jeito. E ele É, eu tinha. sempre Mas ele tive. pedia, ele falava assim: você pode vir com a coisa antes, vem antes, traga antes, se prepara antes, sempre antes, sempre antes. Mas quando ele via que a galera não fazia, ele não tinha questão de insistir, não. Só lá no começo. Lá no começo. Depois o rei foi desgastando essa galera e foi falando assim: não, esquece. Mas no começo ele tinha, ele falava, Elisan, figurino, não sei o quê, figurino, figurino, figurino. Aí É, depois que ele. você pegou um comecinho do comecinho, você pegou um pouquinho mais energia ainda do rei, né? Eu peguei, que eu acho que foi Aham. a Maria Dublada, que foi a primeira peça que eu fiz, tava tentando lembrar, que eu Nossa, foi Maria do Lado. tenho um pouquinho de síndrome de Jorge, que a gente chama, né? Aquela coisa que você... O Sabe que esse é? negócio? Síndrome de Jorge. O que é síndrome de Jorge, Amanda? A síndrome de Fica aí. Jorge, para quem não sabe, é um negócio que, sim, você esteve lá, né? Você, muitas vezes a outra pessoa nem teve, mas a pessoa sabe mais daquilo que aconteceu do que você, né? Então eu Sim, estive, eu sim. disse, eu falei, mas eu esqueço, né? E os meus colegas é que vêm me contar. Você lembra que você fez isso? Não é álcool, não tem nada a ver com álcool. É como se fosse, Nem mas não dorga, é. sim. Não, é só Uhum. porque você, sei lá, tipo, você É esquece das coisas síndrome que de você fez. Jorge mesmo. É pura É síndrome uma de Jorge. síndrome de Jorge, Jorge. você Nosso conta uma colega história pra Jorge ele e ele tem fica isso em assim, né? tudo na vida dele. Tudo na vida dele. Você fala E assim, aí Jorge, e você fez isso, isso e isso, e ele. Cara, sério, eu fiz isso? E aí, o que aconteceu? E você fica, cara, você fez, você não lembra disso? Que rolou lá no papo? Ele tem muito dessa vibe de. Não sei, o daí que ele tem disso. aconteceu? Uhum, sim. Então, e aí, nessas apresentações, quando eu entrei, a gente tava falando do rei sobre a energia do rei, né? Nessas primeiras apresentações, que tava tentando lembrar que foi a Maria Dublada, era muito gostoso. Era um outro pessoal, aquela Lara, A Lara, que a eu não sei se Larinha. alguém tem contato Qual com Lara? ela. Qual das A duas? primeira Lara, A que primeira fez Lara, sim. cinema, eu acho. Sim, nossa, o mundo é muito pequeno. Curitiba é um ovo. Depois eu fui saber. A Lara dirigiu a Súria, que é uma amiga que eu conheci lá no CEP também. Então, tipo assim, é um Ah, ovo. Curitiba é um ovo, todo mundo se a conhece, todo Lara mundo. é uma das pessoas. Nossa, a Lara era fantástica, criatividade, Sim. criativa pra caramba, assim, sei lá. Eu era fã Na dessa Maria galera. Quando eu Dublada, na Maria entrei, Dublada eu era a mãe dela. você era mãe dela? Sim, eu era a mãe cega dela. Eu não A lembro. veinha cega. Eu era a veinha cega. Cara, e aí eu era fã, entendeu? Se igual você falar, chegou no teatro, não sei o que, não sei o que. Daí tinha a Lara e a Inaê. Sim, Era, né? sim. Isso, aham. E, e aí elas eram do pessoal que já fazia tal, já tava nessa turma e iam super bem. Então, tipo, era muito divertido criar, assim, o rei tinha a máxima energia dele pra fazer aquilo. E, cara, era muito bom. E aí, com personagens e figurinos, eu lembro que na Maria Dublada, o rei que me arrumou, assim, tinha mais ou menos a roupa, a gente usava mesmo os figurinos dele. Sim, Tava sim. super organizadinho o camarim ainda na época. E na época. E aí ele veio, pintou minha sobrancelha, me arrumou, tal. Nossa, uma experiência muito boa, assim. Essas primeiras experiências, meu Deus do céu, muito Você gostoso guarda de lembrar. quentinho, né? Fica quentinho no coração, Putz, assim, cara, era guardadinho aqui. muito bom, era muito bom. E aí, Sim. depois disso eu já comecei a pirar, né? Nos meus personagens. Falei, é assim? Eu posso pintar meu rosto na hora Posso? de me Eu. apresentar? Entendi, daqui. Deixa pra mim que eu vou criar um negócio bom demais. A Mandinha chegava com um olho na testa, assim, desenhado. Assim,
Cara, eu mas fiz muita coisa boa. Meu Deus, meus filhos. Nossa, mesmo chorando, né? Porque os meus personagens não sempre. estavam de acordo. Eu Sei lembro da lá, Dona sempre tive. Siloca que você tava chorando. Nossa, você tava chorando muito na Dona Siloca. Por que essa menina infernal está chorando se o personagem dela tá maravilhoso? E você, não, tá ridículo, meu Deus do céu. Olha que Minha peruquinha ridículo, é não sei igual o meu quê. cabelinho agora, né? Era um cabelão imenso que eu tinha, uma peruquinha Guardada. laranjadinha. Ah, eu me divertia. Meu Deus, me Sim, divertia sim. muito. Conhecia todos os brechós, as donas dos brechós ali da Riachuelo. E ia, ficava Uhum. uma tarde inteira caçando. O vestido da Dona Siloca era um negócio desse tamanho, assim, cabiam 5 Amandas. Daí, nossa, criação, que isso? Tinha que usar uma meia calça e enfiar coisas assim pra eu ficar imensa. E aí eu não sei o que eu me planejei, porque eu tinha blusa, assim, segunda pele, né? Uhum. E eu queria ficar totalmente redondinha. Essa era a minha ideia. Eu não queria colocar Encher, uma encher. pança para parecer gorda. Eu queria inteira gordinha. Comprei uma luva maior para colocar, preencher a luva e ficar toda fofinha. E na hora Cara, de fazer criatividade. isso, só que para que eu não. Isso daí eu poderia ter treinado antes em casa, mas não, era na hora de vestir. Ficou amassado, ficou percebendo que o braço tava com enchimento. Tipo assim, teatro, né, minha filha? Óbvio que vai ficar aparecendo. Não, eu acho que eu queria uma montagem das branquelas, assim, pá. Nossa Sim, sim. Senhora. Vai parecer que eu sou gorda e não pode ter a mínima aparência aqui que é uma roupa que tá mentindo isso, entendeu? E aí, na hora, chorei até eu me acalmar. Uhum. Sorte A que a gente dona foi Siloca lá, falou com era um. você, falou, meu Deus, Amanda, para com isso, Amandinha, relaxa, tá massa, tá bonito, tá incrível. E ficou naquele Tá. processo, né, jogando na tua cabeça. Calma, relaxa tua cabeça, Amanda, relaxa, relaxa. E sorte que a Dona Siloca era uma personagem muito redondinha, que eu já tinha internalizado ela total, né? Pô. Inclusive, todos os seus personagens eram sempre muito expressivos. A Amandinha sempre foi muito expressiva. Lembro que o Mike sempre fala, né, da paçoca prodigiosa que a gente fez. E ele sempre falou, me apaixonei pela Mandinha ali, foi o momento que eu me apaixonei, isso aqui, e a Mandinha expressiva, fazia umas coisas muito expressivas, assim. E de fato, você chegava no Todos os palco e se personagens soltava, horríveis. né? Não é Adorava, horrível, adorava. Amandinha, não é Única horrível. vez, não, horríveis, horríveis de horríveis mesmo. A proposta era Ah, ser tá. bem, Sim, sim. bem, É bem ridículo, horrorosa. sim. A única Sim. vez que me colocaram para fazer uma pessoa bonita, né? Foi um dos melhores dias dos desafios, foram vocês naquela peça lá. Terapia. Isso. Que daí colocou pra fazer a bonitinha, não sei o que, não sei o que. Eu achava um lixo, né? Eu achava péssima. Amanda é difícil. Amanda é Cala a atriz difícil de boca. dirigir, cara. Amanda era difícil de Meu dirigir. Deus. A Amandinha é. Porque você fala Cara, assim, isso. porque tá no gosto do diretor, tá no gosto do diretor, e ela fala, não, mas não está bom. E o diretor, não, Uhum. não, tá bom, é isso que eu O quero. Ele, diretor não, tá falando não tá bom. está bom. Não, não, não era. O Michael sofreu na tua Isso que eu mão, nunca hein? tentei um Sofreu. monólogo, né? Já pensou a hora que eu fosse tentar um monólogo, nossa senhora. Pois é verdade. Saudades do palco, Amandinha? Muita saudade do palco. Inclusive, estava fazendo teatro antes da pandemia, muito Com a gente contente, lá. feliz. Uhum. Voltei, pensei, nossa senhora, por É que que agora. eu fiquei tanto tempo longe? Que maravilha. Dando a minha alma, tentando gostar dos exercícios corporais, afinal, né, meus queridos colegas são dessa pegada. Sempre. Sempre que você for fazer aula com a gente, vai ser expressão corporal na veia. Sempre, sempre, sempre. Aí veio a Sempre. pandemia e me afastou, né? Mas, assim, é uma coisa que tá nos planos sempre, assim. Tipo, o teatro, independente de qual for. Podia muito, espero muito que eu ainda tenha grandes projetos, assim. Mas nem que seja só pra fazer aula, entendeu? Ó, você vai fazer aula, aula, Uhum. aula, não vai ter Sim. apresentação nenhuma. Tá ótimo, tá jóia. Tô ali, tô treinando Quero. voz, tô Tô treinando aqui. corpo. Uhum. Quero, entendeu? Meu maior sonho hoje, Sim. assim, é fazer uma peça com umas coreografias. É isso que eu quero. Coreografias? Como assim umas Coreografias. Quero, coreografias? não sei aonde que vai caber, mas eu Coreografia, quero tipo, você que diz dança ou coreografia de marcações? dança, não precisa necessariamente
sei lá, eu quero que em algum momento a gente repita os movimentos. É, isso, entendeu? Tá, Assim, entendi. entendeu? Tipo assim, acontece alguma coisa, daí, tipo, Sim, faz aquela sim. sequência, e movimentos bem expressivos e que a pessoa acha que tem um certo nível de dificuldade e que tal, entendeu? Seja aquilo. Isso que eu quero Cara, que tá no meu eu projeto. sou um dos diretores mais tranquilos do mundo, porque eu tenho na mão duas pessoas que têm uma expressividade corporal muito boa, que é o Mike e o Juan. A gente tá montando uma Uhum. peça, eu tava com saudade do palco, então eu escrevi uma peça e tô dirigindo a Tem peça para várias poder pessoas. atuar. Deixa eu falar Então, rapidinho, então aí, Elisa. estão Eu dando um não tô grito aí. utilizando. Só Pode falar, desculpa pode te falar. cortar. Pode Não, mas é falar. que eu não tô usando o Instagram, né? Tipo assim, eu tinha me programado pra ficar um ano ali sem acessar, sem entrar no Instagram, porque eu perdia muito tempo. Eu tive bebezitos, a Liz e a Helena, e aí a Liz tinha vezes que eu tava fazendo coisa com ela e que eu ficava vendo, e tipo, eu sou meio contra Uhum. você usar o Instagram e não produzir conteúdo, sabe? Tipo, eu não produzia. Eu não gosto Hum. nada de postar coisas, né? Tipo, não tenho necessidade, geralmente não curto muito postar coisa da minha vida pessoal. E, tipo, fica Sim. aquela pessoa que fica só fuçando a vida dos outros, né? E daí eu parei de usar, e daí tá entrando, vendo várias A pessoas galera aqui que eu aí. acho que pensam assim, meu Deus do céu, Amanda, o que você tá fazendo numa live, querida? Tá viva, do nada, né? Do nada, numa Oi, tudo live. bom, gente? Fui convidada para participar dessa E live, não eu- neguei, né? Eu não excluí o Instagram, apenas não utilizo. Sim, sim. Mas é E o isso. Elisan Para quebrou, todos os quebrou meus esse fãs, fluxo. Eu quebrei esse teu fluxo de um ano, Amanda. Um ano sem, não, mas sem, tudo sem bem. É só Instagram. assim, eu só não quero ficar rolando a tela infinita ali e não produzindo nada. Desde que pode ser que até que eu comece, quem sabe, ó. Olha aí, Elisa ó. tá Vai que super pega produzindo gosto. conteúdos e tal. Vai que eu, né, de Bastante. repente, tô aí na internet mais, que eu adoro falar. Isso, demais, né? A Mandinha ia pra aula com a gente lá, a aula dela era tipo 3 horas da tarde, ela saía às 7. Ela ficava lá e ficava conversando. E ficava assim, a gente, ei, Amanda, não não vai Bateu embora? papo, Não? né, pessoal? Afinal, com quem? Quem que tá disposto a me ouvir? O teatro é um lugar Né? para as pessoas te ouvirem também, porque Ah, tem falar. um mais esquisito. Muitas vezes você tá assim, você tá falando um negócio, a pessoa tá respondendo outra, e outro assunto, e ali tá. E aí você tá feliz, entende? É um grupo. Eu acho que a gente precisa, o ser humano, ele caça esses grupos assim. Se você é Sim, uma comunidade, pessoa né? que você ainda não encontrou o seu grupo, com certeza você vai encontrar no teatro. Ah, demais, né? Porque além de tudo isso que a gente já falou aqui, que ele é gostoso de fazer, que te abre, não sei o quê, e você pode se expressar, e você pode fazer isso, pode fazer aquilo, ainda você consegue fazer boas amizades, né? Porque você tá conhecendo a pessoa verdadeira ali. Então, pô, eu tenho grandes amizades que partem do teatro, sabe? Tenho amizade do colégio, tenho amizade de outros cursos, mas não tenho tantas amizades quanto eu tenho do teatro. É porque, primeiro, que eu vivo esse meio, né? Então eu gosto sempre de falar disso, mas tem pessoas, cara, são poucas as pessoas que continuam no teatro pra ser ator, sei lá, qualquer coisa assim, sabe? Por isso que eu tenho muito essa pegada de tipo, o teatro pode te melhorar a tua vida, o teatro pode transformar a tua vida fora do palco, as ferramentas podem te ajudar fora do palco. E é mais ou menos nessa pegada que eu queria te perguntar agora, Amanda. Tem alguma coisa que você acha que é mais tangível assim pra você, que você olha e fala assim, cara, eu acho que eu não teria conseguido fazer tal coisa se não fosse o teatro, ou algum momento que você aplicou alguma técnica teatral, e você, além de ter passado naquele. No negócio do CEP lá, eu esqueci o Ganhei nome. concurso. Eu ganhei. Sim, sim, Ganhei o curso de declamação, concurso de declamação e sim. fui declamar esqueci o nome, estado do E você Paraná lá. cantava também, né? A Mandinha, como ela tem essa coisa de, eu não sou boa, eu acho que ela não canta bem, mas você cantava também, né? Ou Cantava. canta ainda, Canto. né? Tá tudo tudo pausado, né? Mas adoro. Super arte, né? Arte, 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 arte. O teatro ele une tudo isso.
Por isso que é maravilhoso pra mim, Sim. pelo menos, porque a arte sempre esteve presente demais na minha vida. É, então, eu tô até trabalhando, aprendendo, estudando design agora, porque é uma coisa mais atual para as artes mesmo, porque é tanto desenho, pintura, sempre gostei muito, violão, né? Na época que eu tocava violão e cantava, Uhum. e o teatro, a dança, tudo em união total. E o O que eu trouxe artista, para minha né? Ele vida precisa ser completo, né? A gente sempre pegava isso, né? O artista precisa ser é completo. sempre. E não era nem. Nunca foi um esforço meu, assim. É sempre. O esforço É sempre foi, natural, eu tipo. aprendi a tocar violão natural, cantava natural, atuava muito bem. Pra mim nunca foi um esforço, eu sempre estive aqui, sempre foi Sempre fácil. maravilhosa. Amanda, Não, chora cara, aqui, eu nunca. choro na hora aqui. Chorava. Quando eu era pequena, eu chorava. Isso eu fazia mesmo. Chorava, adorava fazer que eu tava chorando. Mas, assim. É. O que eu ia te responder do teatro para a vida, né? Eu acho que Sim. esse negócio da declamação marcou mesmo, porque era uma coisa que eu queria muito e ele me ajudou. No ambiente do colégio em geral, ele trouxe a desenvoltura, né, para as Apresentar, né? apresentações, Uhum. para trabalho, para poder falar, para ser uma pessoa legal no meu ambiente, tipo, social, né? Que o ambiente social do adolescente é colégio só, mas sei lá qual fosse o meu outro grupo de amigos, eu sempre aprendia uma coisa besta no teatro que eu podia levar para esses outros universos e me Hum. sair bem como uma pessoa legal. Olha, ela tem E conhecimento. Ela sabe fazer isso, olha, ela olha sabe fazer uma só, de onde voz, você ela tirou sabe isso? fazer um Isso aí corpo. é diferente, isso aí é diferente e tal. E daí eu tava com quem? Tava com os loucos meu final de semana, né? Durante a semana, com certeza iam, vinha coisinhas assim dessa galera. E eu Sim. pensei também no idioma, que Ah, olha aí. eu morei um tempo fora, né? E sempre fiz inglês. E eu acho que, tipo assim, nas minhas turmas de inglês, eu nunca fui a pessoa muito aplicada ao estudo, né? Tipo assim, realmente de estudar e dedicação. Mas eu sempre tive muita facilidade com o inglês, com a pronúncia. Então, tipo, Pra não falar. Você falava. Precisava falar, onde você falava, não era faltava, aquela pessoa que ficava com vergonha, né? Desse isso, onde tipo? faltava um pouquinho da teoria, eu conseguia enrolar com o teatro um pouco, tipo assim, era com aquela coisa mais, tipo, um ouvido bom, sabe? Me trouxe um, desenvolveu essa questão de ouvir e pronunciar. Muito pelo Prestar teatro atenção. desenvolveu o que a gente tinha que fazer sotaque, que a gente tinha que mudar a nossa voz, que a gente tinha que trabalhar a questão da dicção. Então, para mim, Acredito que tanto até o gromelô, né? De você conseguir passar a emoção sem você estar falando é uma coisa que a outra pessoa vai entender, né? isso, Então, porque isso, e do idioma foi muito isso para mim, com o inglês. Aí facilitou na então o teu escola, aprendizado na rápido, época, assim. eu fazia espanhol e depois francês eu fiz na faculdade e fui mais relapsa ainda do que no inglês, então, tipo, precisava muito mais dedicação para aprender, porque é uma língua um pouquinho mais distante. Uhum. Mas sempre, tipo assim, tem aqueles alunos, aí tem aquele aluno nerd, 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 que super se dedica e, e eu que zero dedicação, assim, tipo, não estudava mesmo como eu deveria fazer. Eu vi ali Uhum. e, tipo, soltava aquela frase, assim, com uma pronúncia belíssima, justamente por ter essa Sim, facilidade. Uma das coisas que eu sempre legal. gostei muito foi da imitação, né? Eu sempre tive facilidade, sempre gostei muito de imitar. Até hoje, Até agora eu porque tô a gente voltando. tinha várias aulas, né, onde a gente trabalhava um pouco dessa percepção. A imitação é muita percepção. É você Percepção. perceber como que a pessoa fala, como que ela age, como que ela mexe a cabeça, como que ela utiliza a dicção. É percepção Então, pura. Atenção, isso né? aí, percepção. E o idioma é percepção. Tipo, você tem que perceber como que é que rola. Teu ouvido tem que estar aguçado para aquilo, juntamente com o gesto, com a forma com que a pessoa
faz com a boca, né? Tipo, Uhum. imposta a voz, não sei o quê, né? A imitação é isso. E quando você vai aprender um idioma, é mais ou menos isso. Você tem que imitar, você tem que ser meio que cria, né? Tem muito Sim. disso, que as pessoas fazem outras vozes quando elas estão falando outros idiomas. E eu acho que tem disso, né? Porque a pronúncia, ela é diferente. A forma com que você trabalha, fala, abre, fecha, né? O brasileiro, sei lá, o português tem disso, tem essa forma de falar. O francês, todo mundo fala que é mais assim. E é um pouquinho da Pois. forma com que o som sai. O Sim. francês é assim. Bonjour. Não Sim, sei sim. francês, né? Não segui com a aula, mas vou um dia também. Mas de fato aquilo te deu uma facilidade maior do aprendizado, né? Porque às Idioma. vezes ela é muito intangível, sabe? Às vezes eu não sei se eu já contei na live, em alguma live, mas enfim, eu fui tomar a minha querida vacina e aí tinha um rapaz na minha frente e na frente dele tinha uma moça. A moça da frente, que ela tava com a senha na mão, ela derrubou a senha. E o rapaz da frente olhou pra senha e cagou pra senha, sabe? Cagou mesmo, assim, mas tinha muita gente, sabe? Tinha uma galera ali pra tomar vacina e a pessoa olhou e cagou pra senha, sabe? E aí continuou andando. Eu olhei e falei, cara, o cara viu a senha e não vai entregar pra menina ali, sabe? Numa coisa simples, uma coisa mínima, uma coisa onde ela poderia, onde ele, pô, com certeza ia ajudar muito a menina, porque lá na frente iam pedir a senha, ela tava sem a senha, ia se ferrar, ia ter que voltar pra fila, não sei o que ela ia fazer. Mas enfim, eu fui lá, peguei Pau a no senha e cu. falei, uou! Criatura aqui, ó, derrubou a senha aqui, ó, moça, dá a senha ali pra aquela moça ali na frente que ela derrubou. Daí a mulher veio, pegou a senha e deu. Mas uma coisa simples, talvez se eu não tivesse entrado num teatro, talvez eu teria vergonha de falar, como esse cara da frente talvez tenha sido. Porque empatia, mas a empatia ela também vai com um ponto de timidez, né? Vai com um Tô dando pontinho de beijo medo. para as Olha pessoas lá, que não manda um me veem beijo. aqui. E a empatia, ela sempre tem esse ladinho da timidez, né? Porque você vai pesar. Você vai falar até que ponto eu vou me expor para eu entregar a senha para essa pessoa e até que ponto eu não vou me expor, vou ficar na minha e tá tranquilo. E são algumas coisas que são intangíveis, mas elas vão acontecendo, né? Vão mudando, vão pegando assim. Eu costumo falar que é o medo do ser humano, né? Que o ser humano tem medo do ser humano, né? E eu Sim, percebo muito isso, assim, tipo, muitas vezes a gente tem dias que a gente tá num clima mais fechado e tal, e a gente até respeita pessoas que não queiram se comunicar, tem dias que a gente realmente não tá pra isso, entende? Mas assim, sim. quando eu consigo, eu mesma, assim, quando eu tô num dia comunicativo, eu me sinto muito melhor, muito feliz. E eu aposto que tem muita gente que gostaria de se comunicar, sabe? Que queria ter essa. Porque quando a gente vê, eu tenho um amigo que é o Luiz Felipe. Uhum. Ele é a pessoa da. Cara, sabe? Ele nasceu pro povo. Desde que ele tem os 14 anos que ele estudou comigo, ele, Nasceu pro ele, povo. ele ele tem 60, entendeu? Desde os 15, ele já é o tiozão mais maneiro que você pode conhecer. É aquele cara que, cara, sensacional. Ele assobia para o. Só pela empolgação aí de você falar, só pela empolgação de você falar, já dá vontade de conhecer. Já falar, cara, vem cá, O Luiz Felipe. cara, o cara é o cara, entendeu? E esse cara não tem o mínimo medo das pessoas, porque ele sempre teve, eu acho, sei lá, é natural dele, mas ele Uhum. sempre teve, ele sempre trabalhou com as pessoas, sempre, sabe? Então, tipo assim, a comunicação nunca foi um problema para ele. Ele é uma pessoa muito feliz. Mas ele é essa pessoa que desenvolve. Eu, quando eu tô nos meus dias que eu consigo, tipo assim, porque muitas vezes eu penso, nossa, eu podia ter, sabe, falado tal coisa, ou Trocado tipo, uma eu ideia podia ter melhor, né? pego o papelzinho e falado pra moça e puxado um assunto, Uhum, entendeu? Tipo, eu acho que falta uhum, muito realmente hoje em dia das pessoas conversarem com as pessoas. Muito é de uma trava que a gente tem, tipo, dependendo do que você faz, né? Se você trabalha num escritório ou hoje em dia com os home office, né? Tipo, você fica muito fechado ali naquele trabalho, você não costuma falar com as sim, outras pessoas. Ou quando você precisa sair, tipo, cara, sempre tem a pessoa que é a pessoa que não pega o papelzinho, né? Tipo, sempre tem sim, um sim. que você pensa, cara, tipo, meu Deus. E às vezes a pessoa nem faz propósito, entendeu? Faz porque, sei lá, acho que meio que, sabe? Não É, tá.
Não sei, por que você Sim, acha? sim. Só porque é uma filha da. Porque. Não, não. Sabe que eu acho que Não é, não? né? Por exemplo, se você chegar, pega numa fila do mercado, chega no mercado e grita lá no mercado, fala assim: quem quer 50 mil reais? Você gritar isso no mercado, vai ter alguém que não vai levantar a mão. Vai falar assim: você tá com um patacão de dinheiro na tua mão, e você fala assim: quem quer 50 mil reais? Cara, vai ter alguém que vai olhar e vai falar assim: isso aí eu não quero, não, hein? Isso aí tem cara de pegadinha, tem cara Sabe? Vai ter aquela pessoa que vai levantar a mão e falar: opa, eu, já vai pegando. Então é muito natural, sim, da pessoa, mas ela também pode vir da vivência. Não conheço o Luiz Felipe, mas ele provavelmente teve uma criação onde ele teve mais abertura para ele poder se expressar, onde ele conseguia dar a opinião dele, onde ele conseguia ser ele. E se você pega alguém que começa muito cedo no teatro, por exemplo, essa pessoa ela já desenvolve isso naturalmente. Ela consegue se comunicar melhor, ela consegue falar porque ela tá o tempo todo treinando isso. Que nem você falou, todo final de semana tava lá com aquela gente louca. Sim, você tava todo final de semana treinando isso, tava todo final de semana alimentando. E durante a semana você aplicava isso com teus colegas, você aplicava isso em casa, na família, depois no trabalho. E com certeza isso vai te facilitando, vai te abrindo portas que antes não abririam. Então, se você vê uma oportunidade e aí a Mandinha vai lá e fala, ela comunicou com aquela pessoa que derrubou o negócio no chão, ela comunicou com aquela pessoa que ela tem uma calça igual, ou qualquer coisa, sabe? Uma coisa comum que a gente deixaria passar batido se a gente tem esse medo, se a gente tem essa timidez, se a gente tem essa vergonha, sabe? Vai abrir portas que antes não abririam. Não é tão palpável assim, né? Mas eu procuro sempre trazer isso aqui pra galera, sempre procuro trazer umas coisas mais tangíveis, porque as vivências eu acho que nos ensinam muito, né? A história conta muito, nós sempre contamos história, nós adoramos contar história, e acho que ela ensina demais, né? A história é o jeito mais fácil de você fazer uma pessoa lembrar de uma coisa, né? Bicho-papão, sei lá, qualquer coisa assim, você vai falar você vai educar sempre através de história. E acho que a história ela fica mais nítida, ela fica ali, ah, lembrei, verdade. Mas tem umas coisas que elas são tão naturais assim como esse medo de se expor, ele é tão natural quanto a dor, sabe? E são coisas que você não pensa para você fazer. Por exemplo, se você bota a mão no fogo, se você tá de boa e bota a mão numa chapa quente, você tira para depois você racionalizar aquilo. Você tira e depois você fala, nossa, tá quente. Ou você não bota a mão e fica assim, nossa, tá quente, acho que eu vou tirar minha mão daqui, sabe? A mesma coisa funciona com com a exposição. Tem exposição que você vai olhar e você vai simplesmente vai falar assim. E aí quando você vê já tá com a mão levantada, você olha para tua mão e você fala assim, por que eu levantei a mão? Meu Deus do céu, por que eu gritei? Por que eu fiz isso? Por que eu fiz aquilo? Quando a gente tem esse lado racional um pouco mais dominante, né? A gente não, a gente evita. Tipo, caiu o papel. O natural dele foi olhar pro papel, porque caiu, movimentou. A atenção dele foi pro papel. Mas ele racionalizou e falou assim: foda-se. Não quero falar, não quero fazer. Indiferente se ele estava num dia bom, num dia ruim, sabe? Isso não vem ao caso. O que vem ao caso é que ele olhou para o papel e ele não quis falar. Da mesma forma vai funcionar qualquer outra coisa, né? Então, é natural. Se você sabe que é natural, você aprende a lidar. Você fica, meu Deus, eu sou tímido, eu sou vergonhado, eu nunca vou lidar. E pô, tem vídeo de horas aí falando sobre isso. Mas, Amandinha, eu quero te fazer uma penúltima pergunta, tá? Uma penúltima pergunta. Qual foi a peça que mais te impactou, assim? Qual foi essa peça teatral que você pode ter assistido ou que você pode ter feito? Que mais te Cara, impactou, ou que deu um clique, assim, você falou, cara, olha que legal, ou que você percebeu uma coisa muito diferente, assim. muito difícil. Todas as vezes que eu fui no teatro, eu me senti encantada. Continuo indo e continuo, meu Deus do céu, quero fazer. E a gente assistiu aquela peça, a última vez que aquele teatro veio pra cá, que como é que é o nome deles? O Grupo Galpão, que Sim, teve aquela peça nós. contemporânea lá, né? Era nós, não era E nós? Ou isso, outros? isso. Um dos Não, dois, não acho que lembro. era nós. Nós, né? E Uhum. aí, e tinha disso, deles, de um trabalho corporal incrível, né? Oh, E eu já fui em outras apresentações, assim, mas eu acho que todo o trabalho que eu fiz, Maria dublada, para começar, foi a primeira peça e foi muito legal de fazer. Tudo me marcou muito, assim, me marcou as uhum. pessoas criando. Eu sempre fui muito atenta, né? Então, tipo, eu sempre tive uma atenção. Mas eu lembro que a leitura
do jeito que acabou sendo, né? Porque a peça é sempre uma incógnita. Você começa, você nunca Sempre. sabe o que vai ser, né? Tipo, É se que nem uma realmente live, vai. né? Que nem uma Que nem uma live. live. Que nem Principalmente uma live, porque a tipo, gente não tem um roteiro, né? Então você vai batendo papo, aí entra fulano, aí cai a internet, aí cai, arruma um negócio e faz isso. O vai teatro é a mesma criando. coisa. Vai criando, o corpo vai saindo de alguma forma, né? E a gente não sabe exatamente como, principalmente na nossa forma de fazer teatro sempre foi assim, a gente pega o texto e a gente vai trabalhando em cima disso. E eu sempre Sim. fui uma das pessoas, pelo negócio da criatividade, a peça do bilhete premiado, ela ficou nordestina por causa da minha leitura nordestina. A gente começou a ler e eu fui fazendo um personagem nordestino, que era aquele personagem que ficou muito engraçado desde, né, ficou incrível no final, e que mais ou menos na minha cabeça já era isso. Quando eu li, falou família, falou isso, falou isso aqui, eu fui para esse sotaque. E aí, e aí Sim. saiu um negócio doido. No Maria Dublada também. E aí, como Virou um mexicanão. virou aquela coisa louca, eu acho que ela me marcou muito, eu gostei muito de fazer. Tanto que até hoje tipo assim, o rei demorou, a gente demorou para conseguir tirar aquela interpretação de mim, porque toda leitura ia fazer Nossa. meio infantilizada, assim, meio, não sei lá como que era. Uhum. E me marcou muito, eu acho que a partir dali. Mas antes disso, eu fui assistir uma apresentação que era uma peça que eles usavam o. Como que era o nome daquele menino? Matheus. Que depois entrou na nossa turma, que era da turma das crianças, da turma do Juan. Era Sim, o Matheus, eu calculei. Matheus. Sim, o Não Matheus. lembro o Que foi sobrenome. fazer. Foi no Superman? Ó, meus fãs. Beijo, meus fãs. Ai, gente, eu tenho tanta. Eu devia produzir um conteúdo, sabe? Vamos falar sobre Devia, isso, Luciano. Mandinha, Vai, me devia. dirige Devia. aí. Você que tá tão atualmente produzindo coisas. Me dirige aí, ó. Quem Vou te dar acha uma que eu dica. deveria parecer mais com meu rostinho, Todo com a mundo vai minha falar que sim, voz, mano. que não é do jeito que eu gosto, a voz, né? Com a postura que não é do jeito que eu gosto, eu sou muito exigente, mas vai melhorar se eu começar a A praticar. primeira coisa pra você produzir conteúdo, você tem que falar de alguma coisa que você gosta, porque aí você vai fazer mesmo com a voz ruim, mesmo com a cara feia, mesmo com o Cara, fundo ruim, duas mesmo com pessoas qualquer aqui coisa. maravilhosas que eu amo aqui, ó. Celso, nem sei o que dizer, sem palavras. Fernando, fala pra gente, da onde vocês estão falando? Lá dos Estados Unidos, né? Eles são cariocas e eles estão nos Estados Unidos e estão aí falando. O teatro me trouxe, cara, vou falar. Teatro Fala. me deu o dom de fazer amizade, que eu conheci os meninos e eles vão ser para sempre eternos no meu coração. Já vieram aqui em casa, chamam minha mãe de tia. E sabe isso? Sim. Né, Celso? Aham, Fala. sei, sei muito bem, sei muito bem. Então, é isso aí, ó. Os meninos vão ser prova disso. E graças ao quê? Ao teatro? Ao Uhum. álcool também? Talvez. Talvez. Mas Pois é, ao. mas né, tudo A, potencializa, né? O álcool só tudo dá uma potencializa. potencializada naquilo que você é. Enfim. Se você é Né, uma o pessoa teatro aí alegre, na você minha vai ser mais vida. alegre. Uhum. Teatro na minha vida. Mas foi isso. Essa peça que o Matheus fez, eles usavam aquele andaime de mexer na luz. Sim. Sim, sim, E sim. ele. Lembra qual é? Uma peça? Sim, sim, Eu lembro que eles sim, sim, o falavam lá negócio. do alto, e aí tinha o Juan. Essa foi, eu acho que foi a primeira peça que, se eu não me lembro, a minha prima Júlia estava fazendo antes de mim. Começou na turma do infantil antes de mim. E aí eu fui assistir essa peça e, ai, cara do céu, paixão, né? Paixão pelo teatro. Apaixona, apaixona, Maravilhoso. Mais alguma apaixona. pergunta? Uma última pergunta, Mandinha. Diga O no que que ar. você, o que que você diria para a pessoa que quer experimentar o teatro, mas ela tá com esse receio, ela tá com esse preconceito, ela tá pensando, ela tá, meu Deus, será que eu começo a fazer teatro? Será que teatro dá para fazer? Nesses momentos pandêmicos, será que dá para fazer online? Será que eu posso experimentar? Eu sei que você é uma pessoa do teatro físico demais, a Mandinha é muito do teatro físico, mas diz aí, Mandinha, o que que você Eu diria para tenho essas pessoas? experimentado. Tenho experimentado algumas aulas, aulas online, assim, do que foi necessário mudar. Uma das aulas físicas é yoga, que a minha mãe faz, e até Legal. mesmo ela, que de ser péssima com as tecnologias, super se adaptou. E tudo é adaptável, né? A gente tem que se adaptar. É tipo assim, se você já está em casa.
achando que tá difícil a situação, entende? Porque eu acho que a pandemia traz muito disso, a falta de ser humano, né? Igual você comentou, o cara foi tremendamente pau no ali, não juntou o papel da Sim, sim. moça. E a gente fica, eu acho que cada vez mais retraído, mais retraído. Mas talvez o medo também, né? O cara podia ter medo do Sim. coronavírus. Então, você se abaixar, você pegar o papel que a moça pegou, você cutucar a mulher, sabe? Tipo, isso vai Uhum. retraindo mais ainda as pessoas. Então, se você se sente retraído e quer, tipo, dar uma. Pode melhorar agora, eu, por exemplo, tô voltando a fazer todas as coisas e essa simples conversa aqui me ajuda muito. Você não tá aqui na minha frente, mas é uma conversa, a gente tá lembrando das coisas Sim. e infelizmente é isso, né? O mundo tá assim, então se as pessoas têm medo, mais difícil voltar para o presencial mesmo, né? Tem algumas atividades Aham. que estão voltando, mas se a gente acha que ainda não é o momento certo, dá uma segurada e faz no online, com certeza. É importante, né? Tem que dar esse passo para experimentar, né? É que nem você querer começar um hobby. Você não vai começar um hobby e vai casar com aquele hobby. Você vai falar assim, nossa, esse é o hobby que eu vou fazer pro resto da minha vida. Você vai experimentar um, depois você experimenta outro, depois outro, depois outro, depois outro. E aí no final você vai ver qual que eu gostei mais. Ah, eu gostei mais daquele, gostei mais daquele outro. Eu tenho vários hobbies e eu vou trocando, vai ajudando a minha ansiedade, mas eu acho que essa dica é muito boa, Mandinha, da pessoa se adaptar. Ela tem que testar, né? É testar. Tem que testar. Eu acho assim a internet um universo maravilhoso. Toda vez que eu começo a pesquisar coisas assim, eu fico bem doida, sabe? Tipo, nessas plataformas das universidades de fora que você pode fazer curso gratuito Uhum. e sei lá, cara, é muita coisa. De repente tem umas coisas para você ler. Juro que eu tento ser produtiva. Quando eu falo sobre não Tento usar o ser produtivo. Instagram, não, Uhum. não, não usar rede social. É por isso, porque tem tanta coisa e a gente acaba, tipo, usando nosso tempo, você acessa ali, vai direto pro Instagram, direto pra outra coisa. E, cara, eu adoro achar uns artistas malucos pelo mundo afora, entendeu? Uns canais lá da Índia, isso como entretenimento. Mas, tipo, quando eu Sim. tô com alguma coisa na minha cabeça, aí você, cara, altas. Trabalhos científicos, assim, que você pode acessar e ler, tipo, é muita coisa legal. E a gente pega e fica vendo umas coisas, entende? E daí cursos, tem muita gente. Eu comprei uns cursos eu não sei como pronuncia aquele Udemy. Sim, sim, a Udemy. Uhum. É Udemy, Udemy? Udemy, tanto É, faz. Se a não. gente entende, tá valendo. Udemy. Ajuda-me. Ajuda-me. Então, que é o quê? Que tem pessoas normais ministrando cursos e, tipo, a pessoa tem o Sim. conhecimento e ela vai passar para você e é sensacional, fantástico, eu adoro. Tipo, você emprega o seu tempo com uma coisa boa, útil, que não é a vida alheia. Sim. Não, Opa, viu como morreu? era verdade? Caiu? Viu? Verdade. Uma coisa que a pandemia trouxe de abrir o olho de verdade era justamente o teatro online, porque eu sempre tive o preconceito com o teatro online. Sempre, 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 sempre. Não sei, cresci com esse teatro físico, tem que estar ali, tem que estar presente, tem que estar junto, tem que estar isso. E aí, quando eu fui pro teatro online, que eu vi que podia, que rolava, mas que não era a mesma coisa. Não é uma aula de teatro físico sendo dada online. Não, não é isso, é uma aula adaptada. Você tem que adaptar. Então, quando eu adaptei essa aula, quando eu comecei a ver que, opa, é possível, eu consigo fazer, consigo dar aula aqui assim, desse jeito, olha, tá tendo resultado, tá tendo isso, acho que é o que mais me impactou de verdade, assim, de eu olhar e falar assim, cara, olha que possibilidade legal, sabe? E eu tenho um aluno que está aplicando as técnicas que não poderia fazer aula comigo, porque mora longe, então não conseguiria ir lá na Faça Cena, por exemplo, não conseguiria ter aula comigo, e ele tá aplicando as técnicas, no caso ela tá aplicando as técnicas e tá tendo resultado, sabe? E aí quando eu fui conversar, ter um feedback, isso me encantou, porque eu falei, cara, olha que foda, não poderia, essa pessoa não estaria tendo resultado, não estaria lidando com a ansiedade, com a timidez, com a interpretação,
porque eu estaria no físico. Eu estaria ali só falando, não, só pode ser físico, só físico, só físico. E é lógico que muda, né? Muda. Um ambiente é uma coisa e o outro é outra. Não tem como você tentar imprimir a mesma coisa. É diferente, não tem como. Mas dá pra fazer, né? Você pode adaptar. Que nem você falou, minha mãe tá fazendo yoga. Sim, dá pra fazer online. Dá pra testar, né? Dá pra fazer, com certeza. Eu faria agora, principalmente pela minha saudade das pessoas, assim, saudade de conversar, saudade de, então, tipo, vai passar a técnica, vamos fazer os exercícios corporais, vou fazer, entendeu? Se eu ia, Uhum, assim, super me dedicar lá, né, que era o que eu tava fazendo, que eu tava tentando me apaixonar por esse lado do corpo, da descoberta, que que são os exercícios teatrais, uhum. você tenta em casa, mas mais que isso, né? Você precisa trabalhar a timidez. Então, tipo, sou eu, a mesma pessoa que ia estar lá no teatro, no grupo, no caso. Você, são pessoas que vão conversar e falar a respeito das dificuldades, assim. Eu acho que já Sim. tem uma galera que usa muito bem isso, que usa muito bem a internet para fazer cursos e para se encontrar e para, tipo, porque há muito tempo isso já acontece. Mas tem muita gente que tá chegando agora, assim, que, tipo, como eu me considero, tipo, chegando agora, nessa coisa que todo mundo comenta sobre a dedicação. Putz, mas comprar um curso Uhum. online é difícil, eu abandono e deixo lá. Mas se você tem uma galera, né, hoje em dia, tipo, Sim. Telegram e tal, aí você começa, Telegram. Se você começa a se comunicar ali com a Telegram, Telegram. pessoa, Telegram, eu não gosto dessas pronúncias em inglês. Ah, o Márcio, cara, eu É, quero trazer. Desculpa te cortar, Amandinha, mas o Márcio, eu quero conversar com você aqui também, Márcio. Márcio, O Márcio é o cara das Márcio, fala. experiências mais aleatórias possíveis, gente. O Márcio é um amor de ser humano. Márcio já Continua, esteve Amandinha. em todo lugar do mundo, Uhum. Sim, sim. inclusive no E teatro com uma a coisa gente. que ajudou bastante foi eu definir as aulas, né? Então, você define as aulas e você não simplesmente abandona o aluno. Ah, tá ali, faz de qualquer jeito. Porque as pessoas, elas têm esse lado do comprometimento de fato e quando você vai para online, já começa a pesar mais um pouco, porque você pode fazer qualquer hora. Ah, se eu posso fazer qualquer hora, então vou fazer qualquer hora. E a qualquer hora nunca chega. Nunca vai chegar isso a qualquer hora. Então, quando você define ali o horário da aula, onde vai estar todo mundo junto, vai estar ao vivo, vai estar isso, já torna mais aquele momento mais especial, né? Onde a pessoa já separa na agenda e já fala, vamos bater um papo, sim, vamos fazer a aula, vamos fazer isso. Acho que isso é a parte que mais adaptou, que mais eu gostei, sabe? Da mesma forma, é muita informação, né? Mas, Amandinha, a nossa conversa já tá chegando, sei lá, 5 horas aqui. cinco Bom, horas, a gente tem bom, muita história ainda pra contar. chama mais, conversa mais comigo, me Vou tira da minha chamar. caverna, socorro. E você tem que produzir conteúdo, Amandinha. Se é uma coisa que você quer, testa. Puta, eu vou Testa, pega um produzir assunto conteúdo que com a você minha gosta. mãe, vou produzir com a minha mãe, que ela tá gritando. Ai. O quê? Quase! Aí gritou, acabou! Então Minha vai lá, filha já está produz, não sei o conversa com ela. quê. Tá tranquilo, eu vou Então, deixar você ir pessoal, lá com esse falar com grito ela. que a gente encerra a live. Muito obrigado, Amandinha, de coração, obrigado. Eu sei que você tá na correria aí com a pequenininha, tá na vida louca de mãe nova mãe recente, né? E, pô, como que o Jovem pessoal te Nova Mãe encontra? recente. Eu sei que você tá fora do Instagram, mas como que o pessoal te encontra? Olha, então, vou ser dirigida numa produção do YouTube pelo meu querido Miguelizan. Vamos conversando aí, pessoal, sobre uma Amanda na internet. Vai Pessoal, me lá e encontra. dá dica pra Amanda, dá dica de conteúdo Pessoal, pra ela. querem saber se teatro realmente é verdade? Manda um direct pra mim. Vou mandar imagens da Dona Siloca, daquele personagem que ninguém nem sabe, nem sei se tinha nome, mas o negócio impactou, que era o nordestino lá. Sim. Entre outros personagens que eu fiz Era que o eu amei. Coveiro, o nome era O Coveiro. Coveiro era, Coveiro. cara, os mais insignificantes são aqueles que você pega e faz uma coisa muito louca e se transforma em uma coisa muito boa. É muito É, bom. que era um Teatro é personagemzinho maravilhoso. bem pequeno. Eu tenho esse Instagram aí que tá bem parado, Como, mas como que é o nome Como dele? que é? Amanda Maísa Como 41. que é? Você não sabe ter o Instagram, Como que Mandinha? é aí, pessoal? É É Amanda Síndrome de Jorge, Maísa né? 41. É Síndrome de Jorge, Amanda Maísa Isso. 41.
Da época que eu era produtora de JPR 41. Ah, entendi, por causa da 41. Eu achei que 41 era por causa da Curitiba. Mas é, Tá, entendi. Tá bom. também. Tá bom? Muito Grande obrigado, beijo no Amandinha. Muito coração de obrigado, todos. gente. Contacte a Amandinha aí, fala com ela lá, dá dica de conteúdo pra ela. Incentiva essa menina, que essa menina é muito talentosa. Obrigado Isso, de muito coração, obrigada, Amandinha. pessoal. Eu que Obrigado, agradeço. valeu. Um beijão. Tchau, beijo. Tchau, tchau.